Eu vou começar da seguinte forma, a Marilene vai falar. Não falou, né? Eu vou começar porque já que eu estou animado mesmo, e adoro ficar com vocês. Primeiro agradecer a presença de cada um de vocês aqui. Eu vou deixar elas falarem mais que eu, então, não é exatamente para chamar a atenção, porque a revista ela fala da força do feminino. Como eu costumo dizer para as minhas parceiras, que eu tenho uma alma eu acredito numa vida com muitas vivências, então eu já vivi muito gênero, então eu sei da angustia a cada uma dessas expressões que nós temos na existência. Então aqui nós resolvemos celebrar a vida. A ideia era fazer uma entrevista com cada uma das pessoas, produzir um texto. Aí nós chegamos à seguinte conclusão: aonde tem histórias nessa cidade que já foram contadas e só precisam ser rememoradas. Aí que nós vamos buscar Câmara Municipal. Tem várias homenagens a várias forças do feminino. Então tem textos aqui que são adaptações de título cidadão, medalha Sara Kubitschek ou um voto de louvor. A questão também de texto produzido, nós temos um livro, 2 livros, que o pessoal talvez até desconheça. Um, que é o livro da Alice, que nós temos lá da família antiga, lá do Cândido Ferreira, e também a história que está no livro de Mário Pires, que conta que em 1767 já havia a força feminina nessa cidade, que era a família Simões, que era uma mãe, uma filha cega e um filho. E eles passaram no primeiro censo da região aqui. Então, só vocês imaginar que provavelmente como é que era a residência deles. Isso nós estamos vendo aqui, ó, provavelmente uma cobertura sem paredes, e eles viviam nesse ambiente produzindo feijão, mandioca, aquela coisa que era demanda e necessária para ela. Então, eu faço sempre aqui um parênteses, e agora eu não falo mais. Agora é a força do feminino que está em mim e ao meu lado. Bom dia, também quero agradecer a todo mundo que está aqui hoje. É muito importante para mim fazer um trabalho sobre mulheres, porque eu, Thaís, estando aqui, eu falo por mim, mas eu falo também por todas as mulheres que vieram antes de mim, pela minha mãe, pelas minhas avós e todas aquelas que não tiveram oportunidade por conta da época, por conta de vários motivos, de escolher uma profissão, de atuar nessa profissão, de sair de casa, de trabalhar. Então, esse trabalho foi uma experiência bem interessante de passar por cada história, de cada mulher, mesmo com aquelas que eu não tive a oportunidade de olhar no olho e conversar pessoalmente. A gente teve acesso a essas informações, como a gente comentou, né, na Câmara Municipal tem histórias de mulheres, apesar de nem sempre estão homenageadas, mas elas também estão lá. E nos veículos de comunicação da cidade, que eles também fazem esse trabalho de contar histórias. E aí essa revista é a segunda materialização do meu sonho, né? Ela sendo uma publicação dos clubes de Human Rights, que também é uma associação de 52 anos com histórias de mulheres, né, que sustentam essa trajetória. Representa, né, a base do nosso trabalho que, ao mesmo tempo, ele é um trabalho de construção coletiva, mas também um trabalho que tem essa equipe aqui representando e fazendo acontecer, apesar de várias coisas, apesar de outros trabalhos que a gente tem também. E aí, tendo essa linha, né, da força do feminino como ponto de partida, a gente tinha também a ideia de que essas histórias poderiam modificar as nossas próprias histórias. Então as pessoas, né, vocês que estão com a revista aqui e as outras pessoas que vão ter acesso, a gente pede, né, que leia com muito carinho, né, sem julgamento, porque cada mulher tem uma história. E as mulheres são múltiplas. Uma mulher tem várias mulheres dentro dela. Então, lembrar disso. E claro, não tem como a gente contar toda a história, porque é muita coisa envolvida. São filhos, são netos, algumas não casaram, outras casaram, são escolhas diferentes. Então a gente tentou trazer um pouco desse olhar das mulheres enquanto os papéis sociais que elas desempenham. Então, tem voluntárias,
guardas municipais, tem mulheres na área da produção rural, tem mulheres da assistência social, jornalistas, tem mulheres que são cientistas políticas que estão desenvolvendo esse trabalho. E a gente tem muito orgulho de entregar hoje, né, fazer esse lançamento. E a gente espera que continue, né, porque a gente também tem o QR Code, né, aqui, que a gente tem a versão ampliada, a versão digital da revista. Então todas vocês estão convidadas para contar uma história de alguma mulher, homenagear uma mulher, mandar, né, o texto, a gente vai fazer uma revisão e uma foto e vai continuar aí crescendo essa revista na versão ampliada. Muito obrigada. Na revista vocês vão encontrar, na versão ampliada, a história da Betinha, da Benê, a história da Benê está lá. A Benê, vocês mesmos do futuro. É a Benê. A história dela está lá. A gente já ouviu a Benê. Mas é isso que eu faço mesmo. A ideia é subverter. Vocês vão encontrar a história da Rita Longo, vai encontrar a história da minha mãe e a do Anair, a mãe do Marcos Bovo. Nós vamos encontrar lá essas 4 histórias a mais. Nós vamos incluir mais 2, que são 2 jovens, só que eu não vi nenhuma atividade nova, então nós preferimos entrar em contato primeiro. Mas haveriam mais 2 histórias de jovens perto dos 18, dos 21 anos. E agora está mais tranquilo? Sim. Ótimo. E na realidade, a gente vê essa revista, para mim, faz parte de uma grande vontade já de tempos atrás. Embora no ano passado a gente lançou a edição especial e agora essa segunda edição aqui. E nessa traz histórias de pessoas, eu tenho certeza que vão inspirar outras mulheres. Porque no convívio que eu tenho, com centenas de mulheres e de mães, com milhares de mulheres fora do grupo de mães, eu comecei a observar muito, né, a fisionomia, o pós-Covid, a tristeza, aquela falta de alegria. A pessoa, ela se acha que elas não são capazes de realizar um sonho, capazes de conseguir algo. Tanta coisa envolvida e por outro lado, nós temos tantas mulheres com tanto trabalho bonito, lutadoras, para ajudar outras mulheres. Nós pegamos aqui o caso da Rose, por exemplo. A Rose, ela tem um trabalho, é uma guarda municipal, ela é responsável pelo projeto Maria da Penha, mas ela vai muito mais além disso, porque no fim ela acaba se envolvendo quando encontra casos e casos de mulheres que passam por uma violência e que precisam de ajuda e se sentem perdidas. Então, o trabalho dela não para ali só no trabalho normal, vai além. Então a gente tem que mostrar pessoas como a Rose, a Soninha. Vou falar até comentários. Quando a gente se conheceu, começou a conversar, vamos buscar alguns assuntos super importantes pela questão da rede. Enfim, ela fala que poderia estar aposentada, mas enquanto não concluir um trabalho para que todas as mulheres sejam atendidas, eu não vou parar de trabalhar. Isso me emociona, porque são pessoas, são seres humanos que têm um coração enorme, que não pensa só em si, mas pensa no ser humano, nas mulheres que precisam dessa ajuda, né? Do outro lado, a gente tem a Mars da comunicação, que não é fácil mais, ele sabe que não é uma luta diária, é um obstáculo, mas você está ali, né? Não desistindo de levar informação, de levar comunicação, de mostrar as coisas. E as pessoas, as mulheres precisam saber, elas precisam ser informadas, porque mulher informada, né, doutora Alexandra? São mulheres protegidas, mulheres que entendem, que sabem para onde tem que ir, para onde tem que buscar ajuda. Temos ali a Luzia, a Sandra, que estão aqui com a sua história, 2 mulheres artesãs, que cuidam de um espaço de artesões, aqui do nosso lado do Coreto, e são pessoas que, além de se dedicar para si, se preocupam de ajudar as demais que precisam de um trabalho alternativo, que precisam de gerar sua renda,
com seu próprio trabalho manual, e é onde elas cuidam, elas buscam lugares para estar, que permanece unida, junto para manter esse espaço que muitas pessoas tiram o seu sustento dali. Então essa história a gente tem que passar para frente, a gente tem que mostrar para as mulheres que não estão envolvidas, que não conseguem ainda enxergar um novo caminho, que estão perdidas, né? E tantas histórias aqui que nós temos, da Zezé, por exemplo, uma pessoa que eu conheci quando criança, né? A Zezé é uma pessoa que conhece, sabe que era um doce, enfim. A doutora Márcia Francesi, um trabalho excepcional, ajudando mulheres. Eliana Peave se aposentou e dedicou a ajudar as instituições. Quanta história, Ana? Quanta história boa. Ainda bem, né? Graças a Deus. E assim a gente pensa que essas histórias seja para incentivar outras mulheres, que seja para ajudar, que a gente vai continuar com esse trabalho, porque a gente acha que é um trabalho que estava precisando homenagear nossas mulheres, resgatar suas histórias, que Valinhos é uma cidade solidária, de pessoas boas, de mulheres aguerridas, e a gente tem que estar sempre colocando aqui, né, na pauta mesmo e mostrar esse trabalho. Então, assim, eu agradeço por demais a nossos apoiadores. Aqui está o Mair, que é um deles, desde a primeira, abraçou. Obrigada, Mair. Todos os apoiadores que têm ajudado, todos vocês que estão fazendo parte da história, e todos vocês que vão ler com carinho tudo isso daqui, e vão multiplicar, porque nós vamos tentar crescer. Só o Poder Superior sabe se foi a vontade dele de cumprir. E aí, aqui para vocês terem ideia, para mostrar exatamente essa questão da força feminina, não sabemos quem é esse artista ou artista. Estava no mural em Campinas, numa parede, eu fui lá, fotografei, entendemos que ele tinha a ver com essa revista, e isso aqui é o que está na camisa da Marilene. Daqui a pouco ela vai contar um pouquinho mais por que está aqui, e assim que ela fizer essa contagem, eu queria daí, desde que vocês assim o queiram, lógico, ouvi-las, porque isso aqui é uma roda, quem só apresentou a revista, o projeto. Agora, se possível, ouvir cada uma, ou se não for todas, quem quiser falar, logicamente. E nós vamos estar gravando, depois tudo isso aqui vai para o nosso YouTube. Então fiquem tranquilas, só o mundo vai saber que vocês existem. Bom, a ideia da camiseta. Eu com um grupo novo ali no Jardim Figueiras, e um grupo que me preocupava de mulheres, assim, uma fisionomia muito triste, assim, triste, fechada, sem ânimo, e a gente não sabia, eu de fato não sabia o que fazer, né? Bom, enfim, começamos os encontros, a questão financeira para um curso mais sofisticado não havia, né, a parte delas, a gente conseguia ajudar. E aí veio a ideia de fazer fuxico, porque retalho a gente ganha, a gente chega, a gente dá um jeito. Bom, pegamos todos os retalhos, levamos. Gente, uma história que no fim foi muito engraçada. Chegamos lá, chamei a Patrícia, falei, Patrícia, temos que fazer algo diferente. Chegamos lá, a Patrícia me ensinou os primeiros passos, né, de fazer o fuxico. No primeiro encontro, no segundo elas já começaram aí e por fim andaram, gente. Estão fazendo hoje cada fuxico, cada peça, de bonecas, roupas, enfim, cada coisa maravilhosa para se vender, que elas vão ter um bazar daqui uns dias. Então, aí tinha o nosso desfile aqui do Dia de Mães, que a gente sempre faz, sobre moda criativa, porque a gente tem que estar sempre criando, inventando, reutilizando, reformando, ou, né, fazendo em crochê, ou fazendo então o tricô. Eu falei, Patrícia, vamos fazer uma camiseta. Eu quero uma camiseta desta forma, porque para representar todo esse trabalho nesse dia. A Patrícia, que é a organizadora, fez essa camiseta. O fuxico é esse daqui, né? Eu não sabia. Fuxico. Não, tá curioso aqui que é um fuxico. A gente fuxica muito, mas esse é o fuxico. E o legal da história, faz 2 semanas eu falei, a gente estava sentado numa roda lá do grupo,
E eu falei assim, nossa, eu tô assim deslumbrada com o trabalho de vocês. Porque eu não imaginava que vocês fossem fazer tudo isso, né? Gente, coisas maravilhosas mesmo. E aí uma pergunta, você faz bastante pro Chico? Eu falei, até faço, mas não desse eu nunca fiz. E elas não acreditaram que eu nunca tinha feito um fuxico na vida. Eu nunca fiz um fuxico, nunca tinha feito um fuxico. Eu só levei a ideia, eu incentivei de uma forma que elas acreditou que eu era uma fuxiqueira. Na verdade, não, eu só alimentei o que elas precisavam. E eu tenho certeza que vocês vão ver em algum momento. A Patrícia já viu, acho que eu vi a Cleide por aqui. É o menininho da chorando assim. A gente vai mostrar de algum jeito, alguma matéria nas nossas mídias, o trabalho que essas mulheres estão fazendo, não é, Patrícia? Eu só levantei aqui para falar assim, a gente levou a oficina, foi trabalhar com essas mulheres que realmente, para elas foi um grande passo, e eu fiquei muito feliz porque quando eu retornei, a gente montou algumas peças, e esses dias eu passei por lá involuntariamente, e eu me apaixonei por uma peça que eu até fiz a encomenda. Então eu que fui ensinar, eu fiz a encomenda porque eu me apaixonei mesmo. Elas foram além, que eu acho que nem eu teria tanta criatividade, mas elas foram além. É maravilhoso o trabalho. Eu vi, é maravilhoso. Então, gente, só assim, para as mulheres que estão em situação de violência agora no trabalho, tendo fazer algo, para as mulheres que estão sem trabalho ou estão precisando ficar em casa por questões de saúde, o artesanato é um caminho que vem ajudar em duas situações, financeiramente e também psicologicamente. Então, por isso, eu prezo por demais todo o trabalho feito pelas mulheres das outras mães, por todas aquelas que a gente consegue chegar e ajudar. E prezo muito esse espaço aqui, porque aqui é o ponto fixo da venda, é a geração de renda para elas. Então, assim, eu sou uma lutadora mesmo, eu sou uma leoa na questão do curso de mães, por esse espaço, por todos os espaços que as mulheres possam ter e se reunir. E, com certeza, a Capacitando Vidas vem de toda essa experiência, de todo esse trabalho. Né? Exatamente. E até fazer um adendo para vocês, para depois poder ouvi-los ou ouvi-las, é que nós fizemos, em razão da quantidade de folhas que uma revista pode ter, da questão da impressão, fizemos uma escolha em dois momentos. O primeiro momento foi o maior diverso possível, por isso que tem matérias ou conteúdos que não estão aqui, mas vão estar na ampliada. E na questão da política especificamente, nós optamos pelas que faleceram. Porque a história delas foi contada e será contada nas gerações que já vieram. As que estão na política, por questão de espaço, nós optamos por fazer um texto dizendo quem são e onde estão e por que não ocupam espaço na política. Optamos por esse texto. E que agora, cada uma delas que estão na política, eu só não vou citar nenhum nome para não esquecer nenhuma, mas que estão, que venham e mandem aqui para nós, para que venha para a revista a história contada de cada uma que foi vereador ou está prefeito. Mas venha para cá, mas venha contada por elas, para que venha uma coisa viva, uma coisa de agora e tiremos uma fotografia. E a Capacitando Vidas, a ideia dela, no final, a palavra Capacitando Vidas, é buscar um caminho de produção de renda e geração de renda. Que o nosso passo seguinte, dentro das conversas que eu sempre tive com a Marilene, de longa data, eu costumo dizer aqui que a filha que eu não tive também está aqui, ainda, né? Eu fiz questão de, diferentemente dos outros homens que preferem que a mulher faça a cirurgia, eu fiz a cirurgia. 15 minutinhos, muito mais rápido, mas mais simples, tá? E aqueles homens que tiverem na idade já avançada, não esquece, né? Vamos cuidar do câncer também, é bonitinho, vamos cuidar ali do que tem que ser feito, sem vergonha, sem achar que muda alguma coisa. E pode descobrir que tem coisas que são mais prazerosas do que você imagina também. Mas isso eu vou estar dentro com outra conversa. Olha lá, a esposa riu. Ela riu porque ela nem sabe o que é isso, você se perdeu. Eu fiz uma brincadeira que vou deixar gravada agora, essa brincadeira eu vou passar para ela. Se eu me chamasse Palermo ou fosse mentoria, eu estaria pelo menos 3 vezes por semana com ela. Porque é a coisa que ela mais faz. Hoje, vivo, meu exemplo de feminino, é a esposa, e ela cuida como síndica do prédio e está estudando na área tributária aí. É como se dedica.
Eu queria ter metade da dedicação dela, porque eu normalmente acabo dormindo. A condição física minha hoje eu começo a estudar e começo a assim. Ô vida! E tirando sabendo, vocês viram que eu adoro ser me divertir, porque a vida tem que ser breve, mas intensa e com sempre um sorriso no rosto, nem tem que chorar de rir. Queria ouvir, quem quiser falar agora. O tempo é nosso, se a gente quiser falar por 5 minutos, por 10, o ideal é só que o pessoal fale uma quantidade X, para que todos possam falar, que fique documentado ali que a Força do Feminino, essa revista é só uma fotografia, que quando você abre, vira um curta-metragem, mas ele não se encerra aqui, ele se encerra na vida de cada um de vocês. Aqui, quando nós vamos, por exemplo, na nossa... Como é que é o nome dela? Isabela, que se encerra na Isabela, que acho que é a mais nova aqui. Menina, gênero feminino, acho que é. Ah, ele está falando que podia ser também. Ó. Mas é um exemplo. Esse exemplo que nós queremos, que isso seja perpetuado, essa história continuada. E quem gostaria de falar? Só vai virar a câmera, não precisa virar, pode ficar como está. Eu quero falar. Márcia quer falar, se quiser vir para cá, fica mais fácil. Mas pode falando, quem vai no fluxo. Tá bom. É uma enorme satisfação estar aqui nessa revista, né, ser convidada, mas eu queria enaltecer principalmente o trabalho da Thaís. Ela foi minha estagiária no jornal Terceira Visão e em tempos de crise a gente teve que desligar ela da nossa equipe, mas no dia que eu desliguei ela da minha equipe, eu disse para ela, e hoje eu vejo isso concretizado, eu acho que ela vai lembrar, que eu disse que a gente do jornalismo ganha pouco, se diverte muito, né? Tem uma responsabilidade grande, mas principalmente a gente precisa levar o bem. E o Capacitando Vidas está levando o bem. Então, assim, eu quero agradecer muito, Thaís, por você estar levando o bem junto com essas duas outras pessoas do bem, e que nós possamos repetir mesmo essa força feminina, porque eu vejo aí nas longas entrevistas que a gente está vendo o quanto a pandemia fez mal para muita gente, onde a insegurança tomou conta principalmente das mulheres, né? Quando vocês falaram dos artesãos, né? A gente conversou com as artesãs há tempos, né? E elas disseram isso, que isso pôde trazer para elas alegria, amor e capacitação. Então, assim, eu quero agradecer em nome desses nomes maravilhosos que estão aqui dentro dessa revista e também na virtual. E, Marilene, para você, né? Eu tenho certeza que a Rita, sua grande amiga, minha grande amiga, está muito feliz e estaria muito feliz de estar aqui conosco. Com certeza. Muito bem. Próximo. Quero agradecer, né? Antes de tudo, pedir desculpa, tá, gente? Eu sou vó de trigêmeos. A minha filha mais velha, no meio dos miomas, endometriose, policisto, teve naturalmente a Simone, erga a mão aí, Simone. Teve, né, a Isabela, na verdade começou com o João Pedro, que é o mais velho, o Matheus Henrique e a Isabela, né, a Catarina. E como foi a nossa surpresa, porque no meio de tantos miomas sem tratamento, Deus deu também agora o José Otávio. E o marido ontem entrou na faca. Então ontem o marido fez a vasectomia. Parabéns! Então está eu, meu marido, meu filho Gabriel, Lucila e Mariana, todos na casa da Simone dando uma força. Porque o meu genro, né, porque foi uma cirurgia mais, né, que levou a tarde inteira ontem, demorado, eu falei, eu trabalho aqui com vasectomia. E na Unimed levou 4 horas quase para fazer o procedimento. Então, eu até a hora que o senhor falou 15 minutos, eu falei, minha filha ontem, né, perdeu de vista lá no hospital, esperando. É que eu estava fazendo 15 minutos assim que eu entrei na sala, mas às 3 horas antes que eu fiquei esperando. Não, e tem uma coisa interessante, a hora que estava acabando a cirurgia, a anestesia acabou e dá para ver ele costurando e puxando. Eu falei, o que mais que ele tirou, né? O detalhe. É verdade. Então, assim, desculpa, né, que é isso? pelo atraso nosso aqui, mas agradecer às
todos aqui presentes, e em especial a Marilene, a toda a equipe, a Thaís, a vocês, pelo zelo, pelo carinho, né? E fazer parte deste mundo, deste universo feminino, né? Do qual nós também não podemos, eu, Sônia, esquecer de todas as mulheres do qual fez parte da minha história, desde a escola até a mãe, vó, tios e tias. E então aqui, para ser curto, eu já falei muito, eu quero só desejar que Deus os abençoe muito e que a missão, né, essa missão ela não para, é uma missão contínua, do qual o amor tem que ser essa base, num mundo de tanta violência, num mundo tão adoecido, né, nós que somos da área da saúde, nós temos percebido esse adoecimento mental que a população, de forma geral, teve após, né, a pandemia, os recursos que ainda são muito escassos, então espaços como esse aqui do CEAR, né, que tem esse carinho, que essas mulheres valorosas, que do silêncio do dia a dia fazem uma construção de vida, de edificação, de esperança. E a Marilene, para mim, é essa mulher que representa, eu falo que a minha homenagem é a ela também, essa mulher batalhadora, né? Que embora tenha tantos desafios no dia a dia, né? E a equipe dela tem vivenciado muitas vezes situações dolorosas, não desistem jamais. Então, louvado seja Deus pelo dom da vida de todos nós e muito obrigada. Bom, queria primeiramente agradecer, né, a Deus por esse momento, que estamos todas aqui reunidas, e pelo convite da Marilene, da Thaís e do Ulisses, por fazer parte dessa edição, dessa revista maravilhosa que eu estive vendo, e contar as histórias, né, de mulheres maravilhosas e mulheres que fazem história. Eu trabalho, né, na Guarda há 24 anos e de um tempo, quase um ano agora, eu estou trabalhando com mulheres. E a gente vê a dificuldade que a maioria delas tem, né? Eu falo da violência doméstica, né? Da dificuldade e do trabalho, né? Que a gente sente que elas necessitam e não tem o apoio que elas precisam. Apesar da gente já ter várias evoluções na lei, agora tem mais um adendo na Lei Maria da Penha agora, em favor das mulheres, mas eu sinto que a luta é grande ainda. E a gente não pode deixar morrer essas histórias dessas mulheres e das outras que já passaram e que já lutaram tanto por isso, né? E a gente estava comentando ali com a Marilene que a história dessas mulheres, elas também passaram por dificuldades para continuar nessa luta, né? E a gente sente aqui que a gente também tem essas dificuldades, né, Marilene? Aí quando a gente está falando que quando o chicote estrala, mas mesmo assim a gente não desiste. A gente está ali na luta e sempre querendo fazer o melhor. E dizer que a gente é exemplo para as outras mulheres, a gente nem sabe disso, mas a gente acaba sendo exemplo. Às vezes eu vejo porque eu me dedico para o esporte e às vezes eu nem me dou conta de que tem outras mulheres ali entrando para o esporte, falam assim, ai Rose, eu vi você treinando, comecei a fazer academia, eu vi você fazendo tal esporte, eu comecei também. Isso daí dá uma satisfação para a gente, porque a gente não percebe isso. Então quando eu posto uma foto, posto um vídeo, às vezes a gente posta assim de bobeira, mas assim, aquilo ali já está incentivando outras mulheres também para o esporte, Então, deixar registrado isso daqui, hoje, né, nós estamos em 2023, daqui a pouco uma criança que está ali, daqui a pouco quando ela tiver seus 16, ela vai olhar uma história e fala assim, nossa, olha essas mulheres, a história delas, né? Então, é muito gratificante e parabenizo mais uma vez pelo empenho de vocês. É isso, nós agradecemos. E só para vocês entenderem o que é a força feminina, lamentando. E sem vergonha, sem nada daquele tipo de coisa, não pode, não dá, nada. Não, e tem outra coisa também, né? No lugar que tem mulher, tem criança. Então, tem que ser naturalizado, porque cada vez mais, se a gente
gente não acolhe essas mães, essas mulheres, a gente não está acolhendo nós mesmos, porque a gente veio de uma mulher, né? Então é super importante a gente saber que tem criança, é natural e que é uma responsabilidade de todo mundo que está aqui. Aí só a gente vai ter, né, lá no meu trabalho, a gente vai ter a inauguração da Sala Lilás, que é de atendimento para as mulheres vítimas de violência. E lá a gente também fez o espacinho da criança, né, do espacinho delas, porque geralmente é isso que você falou, né? Todo lugar que tem mulher tem sempre uma criança, né? Tem sempre um filho junto. Exatamente. Próxima vítima? Da comunicação? Hã? Hã? Não, só a próxima, só a próxima. Bom, na verdade, assim, eu agradeço, acho que não mereço, nem sei como é que vocês me acharam, mas de qualquer forma, muito obrigada pela homenagem. Realmente fiquei muito comovida com isso. Penso com o maior carinho que a sociedade muda com o empoderamento das mulheres. Quando a gente puder dar voz às mulheres, o mundo vai ficar diferente. Sim, a gente precisa avançar muito nisso. Então, que bom que tem as leis, que bom que tem gente fazendo, que bom que você conseguiu enxergar as mulheres lá e ver a tristeza no olhar delas. E vou dizer mais, né? O clube de mães, os espaços de reunião são muito melhores, são remédios na vida da gente, muito melhores do que qualquer psiquiatra conseguiria receitar, gente. Então, assim, o falar, ou estar junto, ou trocar a experiência, é que vai fazer a diferença na vida das pessoas. Então, parabéns pela iniciativa. E, de novo, muito obrigada pela delicadeza com que vocês me trataram. Esse ano, assim, eu vejo que aconteceu como posso falar, algo bem interessante e bacana no meu ponto de vista. Tem duas parceiras que eu nem cheguei a conhecer, não conhecia assim elas, e que acho que foi na comemoração dos 52 anos, uma delas chegou primeiro, depois veio a outra, a doutora Alexandra, a doutora Cláudia, são, né? A doutora Alexandra é presidente da Comissão da Mulher da OAB, a doutora Cláudia é presidente da pessoa com deficiência. E desde então eu senti assim, Rose, como nós duas também se encontrou o ano passado e demos a mão ali para fazer esse trabalho junto, vocês não nos deixaram mais. E eu cheguei a te comentar isso com você, doutora Alexandra, que essa importância de vocês estarem junto mostra para as outras mulheres que todas nós podemos estar onde quisermos estar, desde que a gente se dedica, que a gente corre atrás mesmo, que a gente se coloca. Mas eu sinto que para algumas mulheres a gente tem que estender uma mãozinha para que elas venham e acreditem nisso. Eu sou muito grata pela presença de vocês duas aqui hoje. Ontem, né, tivemos uma palestra ontem maravilhosa, por isso registrou tudo, a gente vai estar aí colocando, porque isso fortalece. Vocês não sabem quanto isso fortalece essa caminhada nossa. Eu acho que a gente tem muito ainda por fazer. Como disse a Rose, a gente sabendo disso, a chicotada tem hora que arde, que acho que não vou levantar do lugar. Mas aí, nós temos aqui as colegas, a gente olha uma para a outra. Ah, Zezé tá aqui, essa pessoinha doce. Gente, a Zezé lembra do Primec, né? Estive com a Zezé na época do Primec, não sei se alguém vai lembrar disso, mas alguns dias atrás, por exemplo. Não vamos falar de época. Que bom estar aqui com a gente. E é isso, gente. A minha vontade é isso. Para a gente ser feliz, quem está do nosso lado também tem que ser feliz. Para mim já está sendo impossível estar tão bem e ver outra mulher numa situação que parece que ela está começando a gritar por dentro, pedindo socorro. Mas eu não sei se é a vergonha, eu não sei o medo, não consegue. Então a gente precisa enxergar um pouco mais isso. E a gente só vai conseguir fazendo isso. Levando informação. Estamos aqui. O caminho é esse. Vem com a gente. E é isso, gente. E a
abrir um parênteses, essa semana nós saímos com uma reportagem no jornal, né? Porque depois de ver tantos BOs na delegacia de violência contra a mulher, que acontece todos os dias. E o número de mulheres que chegam e falam que estão sofrendo, que representam, né, vão representar contra os seus parceiros, namorados, o que for, né, é muito pequeno. Então a luta mesmo para a gente conseguir mudar esse sistema que é bruto ainda, por mais que existam leis, o medo dessas mulheres é o que fala mais alto. Então infelizmente a nossa sociedade ainda continua muito machista, muito rebelde, e a gente tem que resgatar mesmo o trabalho da Rose, o trabalho que vocês fazem aqui no grupo, no clube. É assim, a gente vê nos dados, o que eu li nesses BOs essa semana, assim, é algo muito triste. Fazer um adendo aqui, Zezé. Tá gravando, né? Às vezes é uma das poucas pessoas vivas que viram eu na adolescência, na época do exército, graças a um teste de aptidão física, teste vocacional, eu ia fazer química. Aí ela me mostrou que eu era de humanas. Aí eu fui para o exército, eu queria fazer filosofia. Aí um dia uma pessoa que chegou para mim e falou assim: mas você vai fazer filosofia para quê? Você não vai ganhar dinheiro nenhum com isso, não vai fazer nada disso. Falei, tá bom, então eu não vou ganhar dinheiro, não vou fazer nada disso, mas eu quero fazer filosofia. Aí eu fui lá, filosofia, passei 2 vezes. Chegou na época do terceiro vestibular, falei que é o seguinte: eu quero fazer filosofia, mas quero fazer alguma coisa que mude a sociedade. Aí eu procurando lá, tem que gostar de ler, eu gostava, e tem que ter conhecimentos ou vai ter noção de filosofia. Que curso que era? Direito. Aí uma das primeiras coisas que eu fiz no meu curso de Direito, diferentemente de todo mundo, eu fui ler como é que se produz a legislação. Segundo livro que fui ler, Filosofia do Direito. Então a minha formação, ela é uma formação filosófica no direito. Não o direito que vem só para normatizar. E aí eu faço um adendo à Câmara que é exatamente isso. Produz uma quantidade gigantesca de leis que a efetividade não acontece. E por que eu fiquei emocionado? Conheci minha mãe. Ela tem uma frase no texto ampliado que ela diz assim, ó: não façam planos para a vida, porque a vida tem planos para você. E foi isso que aconteceu com minha mãe. Como eu acredito numa vida e muitas vivências, a mãe está aqui do lado, de repente a emoção é exatamente por isso. Porque quando a gente fala de violência, mais do que a dor da violência, são as marcas que a violência deixa. Mais do que a ausência, são as dúvidas sobre o reencontro. Tudo isso é passageiro. Eu faço questão de dizer que eu sou um homem com o meu lado feminino, deixo que ele aflore, porque a existência ela só tem sentido quando o caminho é do meio. Se o caminho do meio não existir, não há sentido para a existência. E eu estava falando com a Thaís, quando estava conversando aqui, que a vida é um quadrado, onde você vai passando por percalços, ele vai lapidando as pontas desse quadrado e transformando na roda, que é a vida. Então fica a minha gratidão, graças ao teste vocacional, eu fui para o direito e depois me apaixonei pela comunicação. Fica um abraço ao pessoal da 2ª Companhia de Comunicações Blindadas, 6 anos, hein? Me diverti pra caramba, comunicação na veia. E depois da emoção de um ser humano que se emociona, qual é a próxima vítima? Na verdade, eu gostaria até de dar um depoimento bem breve. Tem 2 mulheres aqui na revista que sempre me inspiraram, talvez nem saibam tanto disso, que é a Betinha e a Zezé. As 2 foram chefes da minha tia, lá atrás, quando eu era muito pequena, e eu acompanhava muito, e eu sempre achei extremamente empoderadas, mulheres que realmente faziam e que acontecia, e isso sempre me inspirou muito. A Betinha ainda eu consegui acompanhar mais, porque depois, quando eu comecei a advocacia, ela já estava lá no fórum, e continuava ali me inspirando.
e também com a sua vida pessoal, porque a gente também frequentava o mesmo clube. Então eu via o quanto que ela podia ser mãe, ela podia ser esposa, ela podia ser profissional e sempre ali com essa doçura, mas sempre firme em todas as suas ações. Então, quando eu ouvi ela falando ali, nem sei se eu mereço, eu falei, eu vou dar meu depoimento, porque ela sempre me inspirou tanto. Então, a minha gratidão por essas duas mulheres em especial aí, Zezé e Betinha, que sempre me inspiraram aí desde criança. E minha gratidão também a Raquel, que está nessa revista, que hoje a Raquel ela me representa enquanto advogada, embora hoje ela não esteja mais ali como presidente, mas é alguém que esteve por 6 anos como presidente da OAB de Valinhos e ela continua me representando. É uma mulher que me representa pela sua força, pelo seu cuidado dentro da advocacia, também por essa questão de ser uma mulher que sim, que falha, que tem seus exageros, e eu acho que isso que é o importante, né, sem a gente se julgar. Então eu fico muito feliz aí por ver essas 3 mulheres em específico, minha gratidão por todas as outras que ali estão. A Sônia, a gente está se conhecendo aí tem pouco tempo, mas ela está extremamente atuante no Conselho da Pessoa com Deficiência. E aí, vê-la aqui, eu consigo sentir o quanto que você me ajuda e os motivos desse cuidado com a causa, que é porque vem de muito tempo atrás esse seu cuidado, o amor ao próximo. Então, minha gratidão, que a gente continue fazendo aí por mudar, tocar, pelo menos que seja uma vidinha, né? Muito obrigada, viu? Gratidão a todos vocês. Como eu tenho meu lado britânico e militar, nós temos 15 minutos. Queremos a próxima vítima. Eu não vou me emocionar sozinho, não. Alguém vai ter que fazer junto comigo. Zezé? Olha, eu peço desculpas não, pode ficar. por ter chegado um pouco mais tarde, perdi alguns depoimentos, mas eu tenho extrema gratidão por tudo que aconteceu na minha vida e por todas as pessoas que passaram pela minha vida. Você, Ulisses, em especial, Cláudio, todas as pessoas que aqui estão, eu conheço, todas as mulheres que mataram, todas as mulheres que impulsionam, que tocam a vida, que são mães, donas de casa, que são profissionais acima de tudo, né? Então eu me senti muito honrada de fazer parte desse convite, de fazer parte dessa revista. Espero que seja um sucesso. Quem? Eu queria que a esposa falasse, mas ela é tão tímida. Minha única frustração, por enquanto, é que eu ainda não consegui tirar a timidez dela, mas um dia eu consigo. Vocês vão ver. Alguém mais? Se não, nós temos aí do café, fiquem à vontade. Depois, deixa eu virar para mim, né? Porque eu estou gravando, esqueci. A intenção nossa, Capacitando Vidas, o próximo projeto pode não ser que não seja a 3ª edição ainda, nesse ano, pode ser mais à frente, mas a intenção nossa é que o Capacitando Vidas se transforme em uma TV. Uma TV pelo canal, não é um canal do YouTube, mas é um canal no YouTube, onde nós vamos, quando eu falo nós, essa equipe, mais quem quiser. O pessoal às vezes se assusta, mas pode passar na câmera, porque o ruído faz parte da existência. O pessoal às vezes se assusta, né? E aí nós vamos pegar histórias que estão aqui e convertê-las em entrevista. E como eu já disse para elas, elas falam que eu não consigo parar nunca. O meu projeto pessoal, eu não sei se eu começo agora em maio ou não, Museu da Pessoa Valinhense, onde nós vamos pegar os vídeos que já existem pela internet, de pessoas que já foram entrevistadas, e colocar tudo num único lugar, onde as pessoas vão poder acompanhar essas histórias de vida. Uma coisa simples, fácil, denota tempo, denota trabalho, mas a gente faz o que da meia-noite às 6? Não é? Quem vira os links que eu mandei, perto das 11 eu estava mandando um link ontem lá. Entendeu? E eu fico um pouco chateado comigo mesmo, porque a condição física hoje não me permite. Graças ao meu lado feminino, eu me mantenho em pé. Porque se o meu lado masculino estivesse falando só, eu já estava com um atestado e fico em casa. Porque eu estou dodói. Mas meu lado feminino não deixa. E ontem, amada, foi dito lá que eu faço janta. Faz um bom tempo que eu já não faço mais janta. Não, você não mentiu. A gente participa dos almoços, continua fazendo. De domingo, o filho que está fazendo gastronomia ali, um curso como hobby. Fiquei tão feliz quando ele foi fazer. Exatamente. Ele é que faz de domingo. E aí, para dar um descanso para ela, e como tem a dinâmica das mentorias, né? Que
Não falar nada, hein? Fica gravado aí. Aí, à noite a gente faz lanche. A gente parou, faz alguma coisa, compra. Ele vai pra academia, fica lá um tempinho. Não sei que ele fica 2 horas e meia na academia. Não sei que graça tem isso. Vocês que fazem academia tem que dizer pra mim que graça tem. Não sei. Não, mas eu entendo. Eu pretendo começar agora também. Segunda-feira, né? Não, terça-feira. Segunda não. Dia 2, ó, tá na academia. Dia 2 eu começo com a hidroginástica. A Amada vai junto comigo, vai acompanhar. E algumas pessoas às vezes estranham por que eu chamo de Amada, porque esse é o meu segundo relacionamento. No primeiro eu comecei a seguinte besteira. Eu disse para a pessoa, eu vou dizer uma única vez que eu te amo, não preciso provar nunca mais, e nós vamos ser felizes assim. Besteira. Não deu certo. 8 anos depois, graças ao meu gênio, tudo termina. Mas, fui pai, estou guardando aqui para você depois que vai ouvir, estou sabendo. Fui pai, durante 9 anos da minha vida, abri mão. Estou falando isso adiante para vocês entenderem que é um lado feminino, que não é que seja sofredor, mas durante 9 anos, eu tinha toda uma carreira para seguir na Procuradoria do Estado, estava com a segunda pessoa que era referência no Estado, o cara, ninguém se dava com ele, era o único cara que dava com ele. Aí eu chego em casa, a esposa, a mãe dos filhos, a esposa, chega e fala, quem cuidava dos seus filhos estava agredindo eles. O que eu fiz? Saí do estágio, larguei tudo, trabalhava de manhã de digitador, à tarde cuidava dos meus filhos. Durante 9 anos, depois ela fez parte dessa jornada também, e não abro mão, em nenhum momento, da paternidade. Certo? E apesar de você não puder amamentar, você pode carregar, você pode levar. Por isso, na verdade, eu vou fazer uma adenda aqui, agora é a parte da brincadeira. Pô, eu fiz a vasectomia porque eu não ia ter paciência mais nem para cuidar de neto, gente. Eu não tenho mais paciência. Eu não aguento, parabéns a vocês que têm filhos novos. Eu não aguento. Olha, tá ali, não posso falar. Isso é só para vocês se divertirem e lembrar que a vida é curta e passa rápido. Só corrigindo, aquela menininha ali é a caçuva, a Mariana, minha filha, que é tia também, dos 4. Então aqui é meu filho solteiro cuidando, então aí, a maternidade ela se estende aqui, então por perto. Exatamente. É a família todos agregados e quem passar na porta, a gente carrega para dentro. É isso aí, tem que ser. Bom, eu não ia falar nada, estava me controlando aqui, mas hoje eu estou como presidente do Conselho da Mulher, eu estou como presidente da comissão da OAB, mas essas funções, esses cargos, eles só têm importância para mim porque eles me deram a oportunidade de conhecer pessoas. Pessoas como a Marilene, pessoas como Ulisses, hoje a esposa do Ulisses que eu conheci, a Emília, a Thaís, mulheres diferentes, com histórias diferentes, com esse olho que é de extremamente enriquecimento. Eu fico muito agradecida por essa oportunidade, ainda mais nessa era digital que nós vivemos, onde o olho, o contato é de extrema importância. Eu sou caçula de uma família de 8 irmãos, onde eu tive a gratidão de ter um pé no chão, que foi me dado pela minha mãe, e o mundo da fantasia, que foi me dado pelo meu pai. Enquanto meu pai me dizia que daria as estrelas de presente, a minha mãe me falava que eu tinha que levantar e trabalhar. Então, é esse meio que eu agradeço. Muito obrigada, Marilene, pelas suas palavras, pelos convites. Obrigada a todas essas mulheres. Hoje eu tenho uma filha de 13 anos e que às sextas-feiras nós fazemos aula de tricô com mulheres como a senhora, porque eu falo que é daí que vem a história, é daí que vem a vivência. E é aí que eu quero que você aprenda o que é ser mulher. Muito obrigada. Se ninguém tem mais nada, só mais uma, são 2 gentilezas. Primeiro, se conhecerem histórias, repassem para nós. Será um grato prazer ampliar mais ainda a revista. Se mandarem o texto mais fácil ainda para nós. E a segunda coisa,
como fizemos ontem, que todos veio à frente, vamos fazer uma foto. Dessa vez eu vou aparecer, porque é o filho que vai fazer para mim. Aí todo mundo aqui à frente, para estar junto. Eu vou ficar ao fundo, porque eu sou grande, mas ele também vai ficar no fundo, porque é grandão, né? Só uma coisa. Eu tenho que ficar na frente, porque não somos foi feita uma revista impressa, por mais que nós estejamos no digital, é que essas histórias, muitas vezes, elas se perdem com o tempo e ficam só nos seus, né? Nas pessoas que a gente gosta, que vai poder contar. Então, fazer um material impresso é também deixar isso registrado fisicamente e guardado, porque eu, pelo menos, sou apaixonada em livro e revista, então... Isso aqui daqui a uns anos, né, alguém vai pegar isso aqui, né? E vai falar, pô, eu participei. Então o material nossos filhos, netos que virão, né? Então são coisas. Você pensa, isso aqui não é nada. Mas acontece de um dia alguém pegar isso, daqui a uns anos. Tem muita história. Tem muita história. Vamos, você puder vir à frente? Como você quer? Vamos lá. 2. Mais uma. Fazendo a câmera. Que silêncio. Quero entender isso. Ó, sorriso. Mais uma.